Bom, pessoal, vamos começar devagarinho, porque o pessoal ainda vai entrando, né? Mas acho que já podemos começar. Já estamos com quase 50 pessoas na sala, né? Então, eu acho que nós já podemos começar, né? Em primeiro lugar, boa noite a todo mundo, né? Achei interessante, né, a procura, né, por esse curso, né? E por isso desejar todas as boas-vindas a esse curso, é o primeiro curso proposto pelo Guibalá, né? E ficamos muito felizes todos, né, com a demanda, né? Inclusive, foi uma demanda maior do que nós imaginávamos, né? Nós estamos com 130 pessoas inscritas nesse curso, né, de várias partes do país, né? Então, eu particularmente fico muito feliz, mas todos nós do Guibalá ficamos muito felizes, né? Feliz também, né, de encontrar aqui, né, tanto alunos quanto ex-alunos também, até colegas de graduação aqui presentes, né? Isso também nos deixa feliz, né, por ver o quanto que o tema que o Guibalá vem trabalhando, né, desde o ano passado, né, desde sua fundação no ano passado, né, tem atraído bastante a atenção das pessoas, principalmente dentro do campo psi ou do campo da saúde mental, né? Então a gente fica feliz por essa procura, né, por tentar entender o que nós estamos fazendo, né? Então, antes da gente começar, nessa primeira aula do curso, né, Psicanálise do Racismo, tensões entre conceitos psicanalíticos, né, e pesquisas atuais, né? Só falar, assim, brevemente, né, como o Guibalá ele funciona e como ele surge também, né? Ele surge, né, dentro da Universidade Federal de São João del Rei, né, em função, né, de dois eventos que a gente considerou capitais. Um de ordem institucional, né, que a gente vê, né, dentro da universidade, né, o impacto, né, que as ações afirmativas têm dentro da universidade, né, depois de 12 anos, e os impactos no sentido não apenas do sentido do que é importante, o que traz de positivo as ações afirmativas, né, para a universidade, mas principalmente o impacto, né, que a gente vê que ela incide, por outro lado, quando ela não é plenamente desenvolvida, quando ela não é plenamente aplicada, quando nós encontramos uma série de dificuldades dentro da própria instituição universitária para que as ações afirmativas sejam plenamente implementadas e o quanto isso traz de efeitos, né, sobre os sujeitos dentro da universidade, principalmente os sujeitos que foram, né, historicamente racializados no país, né? Então a gente começa tratando de uma questão que é uma questão institucional, e daí que nós começamos a desdobrar, né, uma série de trabalhos, tanto em nível de ensino, né, com grupos de estudos e tudo mais, quanto de pesquisas, né, que vocês vão ver durante o curso, né, as diversas pesquisas que nós estamos fazendo, articulando elas com os conceitos da psicanálise, né, quanto em termos de extensão, né, com um trabalho diretamente de intervenção, né, com a comunidade acadêmica, mas não somente com a comunidade acadêmica, mas também com a comunidade de São João del Rei, porque a gente começa a ver que a estrutura, né, que é algo que a gente vê muito, né, que é muito interessante, que sempre gosta de se dizer que a universidade ela tem uma estrutura diferente da sociedade. O que nós estamos vendo, né, e demonstrando por várias pesquisas é que não, né? A universidade, quando você vai tratar da relação com o racismo, você começa a ver a reprodução
de mecanismos, e alguns mecanismos da ordem inconsciente, atuando também dentro da universidade. E o quanto que isso traz, então, a necessidade de pensar algumas questões e responsabilizações sobre isso, né? A outra questão, né, ela foi mais uma questão de ordem pessoal, né? Depois de vários anos dentro da universidade, trabalhando dentro da universidade, podendo desenvolver trabalhos de pesquisa, extensão, ensino, né? Há alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, 2 anos atrás, mais uma vez eu me vi, né, diante, né, de uma situação pessoal que impactava diretamente, que reproduzia e que indicava diretamente, né, o racismo institucional, né? O que me chamou muita atenção, porque isso acontece justamente no momento em que eu chego ao topo da minha carreira, né? O que mostra que uma pessoa negra dentro da universidade ou dentro da própria sociedade, como a Neuza Santos Souza já demonstrou, né, em sua ascensão social, ela jamais vai estar livre do racismo, né? Então, em vez de ficar só impactado com essa questão, né, isso se transformou também em motivo, né, em mola para que esse grupo possa se constituir, né, e para que a gente possa trabalhar, né, e para que eu possa trabalhar a partir das ferramentas, né, que eu tenho, que são sempre as ferramentas provenientes da minha formação em psicanálise. Então, a origem do grupo ela vem assim, né? E muita gente também pergunta, né, por que que o grupo se chama Gibalá, né? Ou o que Gibalá significa, né? Na verdade, isso é uma coisa curiosa, né? Porque eu estava montando, né, o grupo, montando o plano de trabalho, o texto do grupo de trabalho que organiza todas as atividades do grupo, né? Esse texto vocês podem encontrar no link da bio do nosso Instagram, ele está lá, né, divulgado para todo mundo, né? E eu não achava um nome, né? E não achava um nome que pudesse representar tudo isso que nós pretendíamos fazer, né? E aí eu estou tentando, escrevendo e tudo mais, né? E aí estou em casa aqui, né, com essa questão, aí estou ouvindo, né, música no YouTube, né? E entra, né, um vídeo do Martinho da Vila, né, cantando esse samba, né? Guibalá é um samba do Martinho da Vila, de 1993, que a Vila Isabel desfilou ano passado de novo com esse samba, né? E ele entra explicando a palavra, né? Que ele fala, Guibalá é uma palavra em Iorubá que significa resgatar ou salvar, né? E é interessante esses termos, né? Resgatar, né? Salvar, a gente até coloca no texto que não se trata de que a gente vai ser o salvador da população que sofre o racismo, né? Mas que nós vamos poder pensar algo que é interessante, que é muito próprio da psicanálise também, a possibilidade de que as coisas possam retornar em outro lugar e ter um outro destino, né? Para aquilo que traz, às vezes, um tanto de sofrimento, né? Então, a gente escolheu esse nome, né? Acabou ficando com esse nome Gibalá, né? Vindo, né? De um acaso, né? Nem tanto acaso assim, da palavra que vem do Martinho da Vila, né? E depois a gente vai estudando, vai vendo, né? Gibalá também, né? Se remete, né, na cultura iorubá, né, a um bosque, né, conhecido como Bosque da Salvação também, né, que remete, né, onde se prestam homenagens, né, aos ancestrais, né? Então, onde você pode retomar algo que sistematicamente é negado na Constituição da população e das comunidades brasileiras, que é a não uma mera participação coadjuvante da população e dos saberes negros e afro-indígenas na
da subjetivação brasileira, mas a sua participação inerente nesse processo. E que, sem pensar isso, a gente não consegue pensar propriamente uma análise do racismo e como ele impacta, muitas vezes, as pesquisas e impacta as políticas públicas. Né? Então, a origem, né, do grupo, a origem desse grupo de trabalho, né, ele vem daí. Né? Vem de como algo que é muito próprio à psicanálise também, que nós encontramos em vários lugares, que é a repetição de uma série de processos, né? Ele acontece sistematicamente também na lógica do racismo. E que se ele acontece nessa lógica do racismo, talvez com os instrumentos que a psicanálise nos dá, nós possamos pensar uma maneira de desmontar e dar um outro destino para além dessa repetição do racismo em vários lugares, em vários ambientes, em várias situações. Né? Então, a gente começou a trabalhar em torno disso. E a gente começa a ver, né, que esse é um tema que cada vez mais, né, ele tem se tornado muito presente, né, no campo da psicologia e no campo da psicanálise. Né? Acho que no campo da psicanálise, principalmente, quando você tem o efeito das ações afirmativas, quando você passa a ter um aumento da população negra que pode, ao entrar na universidade, poder se tornar psicanalista. Né? Estou vendo a Cíntia aqui, que foi minha colega de graduação. Né, Cíntia? A gente lembra que eram pouquíssimos negros e muito poucos que iam para a psicanálise. Né? E isso vem mudando o cenário. E ao mudar o cenário, isso muda também a maneira como você pensa a partir das instituições. Né? Então, nós temos vários trabalhos, né? E, por outro lado, a gente não pode achar que é uma novidade, porque, por mais que houvesse exceções, e eram considerados como exceções, sempre houveram negros na psicanálise. Né? Então, a primeira psicanalista analisada no Brasil é uma pessoa negra, que é a Virginia Bicudo. Né? Um trabalho que até hoje é referência na psicanálise, né? É o trabalho da Neuza Santos Souza. Né? Nós temos ainda atuando a Isildinha Nogueira, que escreveu o livro, né, A Cor do Inconsciente. Né? Nós temos trabalhos ainda bem atuante, né, realizado pela Ama Psique desde a década de 90, pela Maria Lúcia Silva. Né? Nós temos e nós temos uma série de pessoas jovens, né, que hoje também estão trabalhando com a questão da psicanálise do racismo. Né? Então, nós temos, né, o Edmilson da UERJ também está trabalhando. Nós temos o pessoal da perifanálise, o pessoal que trabalha, né, com a psicanálise nas margens. Então, nós temos uma série de pessoas que estão trabalhando a questão da psicanálise do racismo. Né? Então, isso é importante a gente dizer, por quê? Porque nós temos uma massa bibliográfica hoje que nós não tínhamos, por exemplo, há 15 anos atrás. Né? Nós temos um conteúdo de produção não somente, né, sobre a temática, mas um conjunto de produção sobre a temática produzida pela população negra, brasileira, indígena, brasileira, com a psicanálise também. Então, é algo que é importante a gente destacar. Né? E mais uma coisa que sempre me chama a atenção, né, quando a gente vai tratar da questão da psicanálise e do racismo, é o seguinte, né? A gente geralmente, né, e principalmente quando as pessoas vão pensar na psicanálise e racismo, as pessoas sempre vão pensar o quê? Quando as pessoas, ou negras, ou indígenas, né, elas sofrem o racismo, são vítimas do racismo, e nós vamos trabalhar e tratar, né, desse sofrimento que o racismo traz. Né? Isso é importante, né? E, em parte, é isso que nós fazemos mesmo. Né?
Só que uma coisa que a gente precisa, às vezes, ter clareza é que o racismo, né, como uma construção ideológica, né, proveniente ali do século XVII, XVIII, ele incide sobre um índice que é o índice do corpo, como um corpo com uma cor de pele, né? Mas ele não incide tão somente sobre o corpo com uma cor de pele. Ele incide sobre toda uma produção de sujeitos que não são reconhecidas e acompanhadas, né, pelo o imperialismo que vem das revoluções liberais e do processo de colonização, né? Então, a cor é um indício de que não é somente a cor que se tenta eliminar. Não é somente o corpo negro ou o corpo indígena que se tenta eliminar. Ele se tenta eliminar também o quê? Um modo de desejar, um modo de viver em conjunto, um modo de que não reconhece na exploração, muitas vezes capitalista, se a gente pensar, por exemplo, a relação que se tem com a natureza no modo de produção capitalista, é a relação de exploração da natureza e de exploração das pessoas que vão destruir essa natureza para serviço de uns e outros, né? E aí, quando a gente começa a prestar atenção um pouco nisso, né, a gente começa a pensar, né, que por que isso? Né? Por que essa vontade de destruir outros modos de subjetivação? Bem, Né? em torno de R$10.000. E isso, né, a gente vai lendo, a gente vai estudando, né? E aí a gente chega, por exemplo, a uma frase, né, da Audre Lorde, que ela diz o seguinte, né? Nós resistimos, e com estilo, né? É interessante essa frase, que ela coloca que a ideia de uma resistência ao processo de colonização, de exploração e de expropriação, né, ela não deixa de ter um determinado estilo, né? E esse estilo, ele não é um estilo no sentido de um estilo individual. Ele não é um estilo no sentido de uma idiosincrasia de um ou de outro, né? Ele é um estilo que traz o quê? Que traz uma certa maneira de estar no mundo também, né? E isso, né? Quem traz, explica isso muito bem para todos nós, né? Por exemplo, é a Beatriz Nascimento, né? Quando ela vai discutir, né, lá na década de 70, 80, até a década de 90, o conceito de quilombo que ela traz, ela vai dizer o seguinte, né? Olha, o quilombo no Brasil, ele não é uma coisa que surgiu por combustão espontânea. O quilombo no Brasil, ele era uma estrutura organizada de uma certa sociabilidade que já vem junto com os diversos negros escravizados para o Brasil, e aqui eles já se organizam nesse quilombo para defender esse estilo. E mais ainda, né, do que defender esse estilo, né, que ela coloca, que esse estilo, ele sobrevive. Ele sobrevive aonde, né? Ela vai dizer, ele vai sobreviver nas periferias, ele vai sobreviver nas manifestações religiosas, ele vai sobreviver, né, nos encontros em que esse modo de vida possa ser reconhecido e valorizado, né? Então a gente começa a ver que há algo aí que é importante, né, a gente começar a pensar e que o instrumental psicanalítico nos ajuda a pensar um pouco, né? Porque a gente começa a ver que, ao mesmo tempo, né, que o racismo
ele produz, né, um sofrimento, e ele produz um apagamento, ele produz uma ideia de que esses valores são menores, né? Por outro lado, né, tudo isso que tem que ser diminuído, desinvestido, silenciado, calado, em uma palavra, recalcado, pode retornar por outras maneiras, né? Pode retornar de outras maneiras. Então, isso é uma coisa que a gente começa a ver, né, que se torna muito interessante nessas análises, né? Algo que, por exemplo, nós estamos vendo nas nossas pesquisas, quando nós estamos entrando em contato com as pessoas que entram por ações afirmativas, pessoas negras, pessoas indígenas, o quanto que temas de pesquisas começam a aparecer. Por quê? Porque começam a aparecer uma série de temas de pesquisas que não vêm mais pela lógica do arquivo que se deveria ter, dos registros que se deveriam ter, né? Que registros que ficaram apenas para quem? Para a população branca, né? Mas você passa a ter registros que vêm por um outro caminho, principalmente registros que vêm por onde? Pela oralidade, né? E o quanto que isso começa a se tornar bastante presente dentro, né, das nossas pesquisas, né? Então, é interessante a gente ver, né, que o que nós estamos tentando analisar não é somente, né, aquilo que gera o sofrimento, mas que aquilo que na psicanálise demonstra o quê? Que, mesmo ali, aquilo que foi silenciado, aquilo que foi tentado ser esquecido, ele permanece de um certo modo. Ele retorna de outro modo. Ele retorna reorganizado de outro modo, né? Um exemplo que a gente pode dar, né, não, esse eu vou dar um pouco mais para frente, né? O que é interessante, então, a gente começar a notar, né, que nós estamos, né, às voltas com algo que é bem interessante. Por quê? Porque se por um lado, né, a gente pegar um texto do Freud de 1912, 14, né, que ele chama Recordar, Repetir e Elaborar, né, a gente pode ver que nesse texto o Freud está falando de dois tipos, na verdade, de memória, né? Uma memória que se repete, exigindo do sujeito o quê? Uma repetição sintomática que o leva ao sofrimento. Uma repetição de que algo deva ser mantido recalcado. Algo não possa se manifestar abertamente. Algo não possa emergir na consciência, né? Mas tem uma outra relação com esse tempo, que, por outro lado, é isso que o Freud diz, né? Isso que foi recalcado vai retornar de uma outra maneira, de um outro lugar, permitindo o quê? Que isso seja historicizado, né? Então, Freud vai dizer o quê? A gente lembra, né, várias passagens que o Freud diz. As histéricas sofrem principalmente de reminiscências, ou seja, a memória do sofrimento, ela é sempre viva. O que é preciso fazer com isso? Saber que está sofrendo porque existe que algo seja recalcado. E que é possível com que isso que retorna constituir o quê? Não uma memória que se repete, mas a construção de uma história que dá um destino novo para aquilo que tentaram recalcar, né? Aí alguém pode perguntar assim, mas isso não é somente referente ao indivíduo ou à clínica individual, né? Ora, né, a gente vê, né, que eu acho que a pergunta que a gente pode refazer daí é outra, né?
que é por que o Freud, que está preocupado com uma clínica de uma síndrome, considerada como uma síndrome histérica, ele, quando vai demonstrar a validade das suas hipóteses, ele vai demonstrar não por elas, mas por aquilo que acomete a todo mundo. Os atos falhos, em psicopatologia da vida cotidiana, os sonhos, em interpretação dos sonhos, e os ditos espirituosos ou humorísticos, né, no xiste de suas relações com o inconsciente. Né? E o que o Freud vai dizer, inclusive, ao final da última lição da psicopatologia da vida cotidiana, é o quê? Que o caráter comum a todos, tanto os mais leves quanto os mais graves dos casos, e que é igualmente encontrado nos atos falhos e atos casuais, é que os fenômenos podem ser rastreados ao material psíquico incompletamente suprimido, o qual, apesar de repelido pela consciência, ainda assim não foi despojado de toda a sua capacidade de se expressar. E é isso que é interessante. O Freud vai dizer o seguinte: não tem diferença entre a produção sintomática e a produção de um sonho, de uma pessoa rindo na praça pública, de alguém estabelecendo políticas públicas, porque isso está rodando em torno do quê? De uma tentativa de supressão de algo que se quer se expressar e que não se deseja que se expressa. Então, é essa que a gente começa a inverter a lógica, né, de quem é analisado. Né? O analisado não é somente um indivíduo. O analisado não é somente uma pessoa. O analisado é a construção de um determinado tipo de laço social que preconiza que determinados saberes sejam apagados, determinados desejos não sejam legitimados. E que eles, por outro lado, retornam. E é nesse retorno que nós podemos, então, legitimar esses saberes. Né? Então, é curioso, né, quando a gente chega a esse ponto, é que a gente começa a ver o quê? Que nós temos uma certa relação, né, de produção, de subjetivação em torno do quê? Do não reconhecimento. Né? E que, por outro lado, a dificuldade maior de muitas pessoas é quando aparece, né, quando aparece esses elementos que não deveriam ser reconhecidos, né, o que fazer com eles? Como historicizá-los? Né? Vou pegar aqui, né, alguns exemplos que nós podemos pensar quando nós pensamos dentro dessa lógica a questão do racismo. Né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo aqui de São João del Rei. Né? São João del Rei é conhecida, né, como uma cidade dos sinos, né? Onde uma cidade onde tem uma série de igrejas católicas, né, onde os sinos tocam, né, vários momentos do dia, vários momentos da vida. O que é interessante, né, que, por outro lado, tem que parar para pensar, né, que uma cidade que valorizou os sinos, e tem várias orquestras de música, né, é uma cidade que muitas vezes proibiu o quê? Os atabaques, proibiu as religiões de matrizes africanas. Né? O que é interessante é que, quando se proíbe o toque do atabaque, né, ele retorna, transformado aonde? Nos próprios sinos. Os sinos são tocados com uma célula rítmica africana que respeitam exatamente os 3 toques dos atabaques das religiões de matriz africana. Né? Então, nós temos trabalhos, né, tanto de um professor aqui da UFCJ, do Marcos Filho da Música, quanto do professor da USP, o Rafael Galante, né, que apontam para isso. Né? A gente vê, por exemplo, né, que muitas vezes proíbe-se, né, em São João del Rei, vou pegar de novo a cidade, São João del Rei, né,
a manifestação da Congada. Ela como se ela sumisse da cidade. E, de repente, ela brota de novo em outro bairro, ela reaparece em outro bairro, né, com todos os seus saberes afro-brasileiros se manifestando ali. Né? A própria Congada, né, que a Leda Maria Martins ela vai dizer, a Congada ela é uma metáfora, porque os santos da Congada são católicos, mas a gramática da Congada é africana. Né? Então ela se manifesta por outros elementos que ela faz esse retorno. Então é interessante isso, né? Porque o que a gente começa a ver, né, que há uma lógica que se aproxima e se separa. Por que se aproxima e se separa? E daí que começa a ver parte do título desse curso, que são as tensões. Porque nós não podemos aplicar acriticamente sobre as manifestações culturais esses conceitos. Nós temos que estabelecer relações entre eles, esses conceitos psicanalíticos. Né? Porque senão eu estaria dizendo o quê? Que há apenas, né, a produção de um sofrimento. O que nos interessa é que nesse tensionamento, né, entre os conceitos psicanalíticos e essas respostas, né, que a população afro-indígena traz dentro da sociedade brasileira, elas podem ter uma gramática própria, mas o que nós temos que entender é que enquanto o sofrimento ele denuncia, ele denota, né, uma dificuldade de eu estabelecer numa determinada comunidade uma lógica de pertencimento, as Congadas, né, as religiões de matriz africana, né, as escolas de samba, as diversas manifestações, né, até mesmo os bailes, né, funk, né, eles vão estar trazendo o quê? Respostas de saídas, mostrando o quê? Que se pode manter algo que foi recalcado, mas dando um outro destino a ele que não seja a produção de sintomas. Né? É essa aposta, né, que no nosso grupo a gente faz. Né? E é interessante, né, que isso traz, né, um aspecto que é interessante, por quê? Porque mostra o quê? Que se de um lado você repete, reitera a lógica do racismo, né, e ela, por isso que vários conceitos, quando vão se lidar com os conceitos sobre pensar no racismo, vai se pensar em racismo estrutural, em racismo institucional, em que não precisa se declarar abertamente racista, mas que ele, insidiosamente, ele atua racisticamente. Né? Então, pegar aqui um exemplo de uma pesquisa, né, no Sistema Único de Saúde. Tá? A fila, por exemplo, de doação no Sistema Único de Saúde, ela é universal. Né? Todo mundo que precisa de um transplante, de algum órgão, né, ele vai estar na fila, independente se for rico ou pobre, negro, branco, indígena, vai estar todo mundo na mesma fila. Porém, quando você desagrega os dados, o que você acaba descobrindo? Por exemplo, né, que a maior parte dos doadores de órgãos são negros. E a maior parte dos receptores de órgãos são brancos. Então você vê que, mesmo você construindo uma lógica universal, você ainda, se você não pensar a realidade de cada segmento da sociedade, você não consegue pensar o quê? Né? A necessidade de formulação de políticas públicas específicas para aquela comunidade. Né? Então, a gente vê esse exemplo, eu acho um exemplo interessante, porque ele é um exemplo muito dramático, né? Muito trágico, que mostra o quê?
que você pode institucionalizar o racismo mesmo em políticas que, a princípio, não seriam racistas. Né? Nós temos, por exemplo, né, o que nós vemos, né, em pesquisas que nós já desenvolvemos aqui sobre população em situação de rua ou população carcerária ou, né, crianças colocadas em abrigo, que todas elas são as políticas privilegiadas, principalmente as crianças, quando são retiradas da sua família, a retirada do poder familiar, né, são as crianças negras e indígenas. Damares Alves está aí para não nos deixar mentir. Né? É interessante a gente ver isso, né? Oi, Marcos, quer falar alguma coisa? É só para avisar para todo mundo que eu vou passar a lista de presença aqui no chat, aí já podem ir assinando. Tá bom, obrigado, Marcos. Por nada. Né? E a gente vê que a população que é colocado como sendo população alvo de políticas de retirada do poder familiar é uma população negra, periférica. Né? Muitas vezes isso acontece, e cada vez acontece mais, quando essas crianças são são iniciadas em religiões de matriz africanas. Há denúncias de que essa iniciação colocaria a vida dessas crianças em risco e os pais perdem as guardas. Né? E quando isso não acontece, quando um adolescente, né, porque a gente até vê, né, que quando acontece com um adolescente branco de classe média, né, ele é chamado de adolescente branco, inclusive, né, pega alcoolizado o carro do pai, bate por aí, já aconteceu isso em vários casos aqui em São João del Rei, né, ninguém pensa a possibilidade, né, de uma retirada de guarda dessa criança, desse adolescente, do convívio dos seus pais, que não o cuidaram e colocaram essa criança, esse adolescente, em risco. Né? Isso só para a gente começar a ver que, institucionalmente, né, você começa a repetir dentro das políticas públicas, por isso que parte do nosso trabalho ele incide sobre as políticas públicas, né? Políticas públicas de educação, até mesmo universitária, né? Políticas públicas de assistência social, políticas públicas de segurança pública, políticas públicas de saúde, né? O quanto que é atravessado por uma certa lógica do racismo institucional, né? A gente pode dar esse exemplo da família, para a gente é muito interessante. Por quê? Porque a gente vê que uma família, né, a gente não pode esquecer, né, ela é, né, na lógica psicanalítica, um projeto de humanização. Né? Mas você pode ter um projeto de humanização por diversas maneiras. Não somente da maneira pela qual se reconhece na modernidade, que é a maneira o quê? Da família nuclear burguesa. Né? Que, se você não tiver uma família, né, fechada na centralidade, pai, mãe e filho, você começa a ser considerado uma família disfuncional. Né? Quando que a gente vê que, ainda hoje, né, nas maneiras como as periferias negras e indígenas elas se organizam, elas não se organizam por essa maneira nuclear. Elas se organizam de uma maneira que é um retorno, né? Isso tanto a Rita Segato traz isso, a Leda Maria Martins traz isso. É um retorno do quê? De um modo comunitário de cuidar de uma criança. E que não é reconhecido dentro das próprias políticas públicas, né? Sabe? Né? E é interessante, então, né, que se a família, né, esse projeto de humanização, né, e que esse projeto de humanização não pode ser destacado da história dessa família, né, dessa transmissão, não pode ser destacado da história dessa família, a história dessa família, né, ela não pode ser destacada da história do seu povo.
E essa que é a grande questão que começa a ficar interessante aqui para a gente. Por quê? Porque na história brasileira, o que nós temos é o quê? Um tensionamento entre modelos de família, um tensionamento entre processos de subjetivação, um tensionamento que atravessa todos nós, né? E somos forçados a uma constituição familiar liberal, nuclear e burguesa, mas que muitos, por outro lado, né, vão estar atravessados também pela a formação de uma constituição subjetiva que não é não burguesa, né? Que pode, que retorna, que se produz de outras maneiras, por produção de laços comunitários, né? E é isso que nós vemos, por exemplo, né, nas escolas de samba, né? As escolas de samba, né, outro dia eu estava até vendo uma entrevista de um sambista, ele deixando isso claro, é uma escola de samba, não é uma escola de desfile, né? O desfile da escola de samba é uma coisa dentre as 500 mil que elas fazem. O que elas fazem é samba. E fazer samba não é somente fazer a música samba. Fazer samba é retornar todo um laço de relações comunitárias que se tenta, a todo momento, esgarçar, né? O que a gente começa a ver com isso é o quê? Que se nós vamos trabalhar com a psicanálise na lógica de uma produção que seja antirracista, a primeira coisa é há ali um sujeito. E um sujeito, ele não é só, não pode estar só colocado no lugar eterno de uma vítima. É reconhecer que ele é vítima, lutar para que ele não seja vítima, lutar pelos direitos quando ele é vítima, tratar dele quando ele é vítima, mas que ele é vítima por quê? Porque há algo contemporâneo hoje nessa história que vem como um retorno daquilo que se tenta ao todo tempo silenciar, né? E que não se quer reconhecer, né? Então a gente vê, né, reconhecer a violência do racismo, né, exigir as reparações é um passo importante, mas é preciso outro, né, que é o que a Neuza Santos Souza nos traz quando ela diz: é preciso tornar-se negro. Tornar-se negro é ir além do lugar da vítima e afirmar que há um outro desejo ali, que não é somente o desejo pautado pelo desejo de ser branco, ou seja, de ser aquele que segue padrões de subjetivação que levam a quê? Em Freud, né, levam à loucura, né, levam ao adoecimento. Tem uma frase do Lacan que eu acho que é interessantíssima a gente reportar aqui, que ele fala o seguinte, né? Se esse modelo de família nuclear, burguesa, ele se impõe na Europa, ele gera, por outro lado, uma estrutura completamente adoecedora, que ele vai chamar de complexo de Édipo, né? O que o Lacan vai dizer é que, nesse mundo liberal, o complexo de Édipo, ele é, ao mesmo tempo, civilizatório e patológico, né? É interessante isso, né? Você vê que nem Freud, né, e muito menos Lacan, vão dizer que o Édipo é um modelo de família a ser seguido. Ele vai dizer o quê? Ao seguir esse modelo de família, né, eu adoeço as pessoas. E se eu recuso ali, muitas vezes, seguir esse modelo de família, eu posso adoecer mais ainda, né? O que é interessante a gente ver que no Brasil, nós temos esse tensionamento sobre esse conceito de família, que não se reduz a um conceito de família, que vai redundar nas análises provenientes por Freud do complexo de Édipo, né? Então, é curioso, né, que então é passar a reconhecer algo que o Freud reconhece também, mas não reconhecer apenas no sofrimento, apenas no adoecimento, mas reconhecer
no cotidiano, no dia a dia, de que há saberes presentes que tentaram apagar e que retornaram, né? Então, por exemplo, né, pegar aqui um parágrafo, né, da Leda Maria Martins, né, que ela vai falar o seguinte: se considerarmos que os africanos, em sua maioria, vinham de sociedades que não tinham a letra manuscrita ou impressa como meio primordial de inscrição e disseminação de seus múltiplos saberes, né? Isso é interessante, é o primordial que não tem, quer dizer que não tinha, né? Mas que a oralidade era o meio primordial, que traz um outro tipo de relação. Uma coisa é ter uma relação com o texto escrito, outra coisa é ter relação com a voz do outro, né? Podemos afirmar que toda uma pleiade de conhecimento dos meios, dos mais concretos, mais abstratos, foi restituída e repassada por outras vias, que não as figuradas pela escritura. Dentre elas, descrições oral e corporal, grafias, né, performadas pelo corpo e pela voz. O que no corpo e na voz se repete é também uma episteme, né? É interessante isso, porque mostra o quê? Que há uma episteme, há produções de linguagem e modo de se expressar. Lembra-se da frase do Freud que eu falei no início, né? Que aquilo que foi repelido pela consciência, mas que ainda assim não foi despojado de toda a sua capacidade de se expressar. E quando a Leda Maria Martins vai trazer, então, esses saberes africanos e afro-indígenas, vai dizer o quê? Eles vão se expressar, mas não precisam se expressar pelo quê? Pelo texto escrito. Eles podem se exprimir, mas por outro caminho. Por quê? E por que tem que se exprimir por outro caminho? Porque muitas vezes, né, é isso que não vai ser reconhecido, né? Né? E é o que ela fala, né? Que uma coisa que as pessoas esquecem, muitas vezes, é se a Europa, os países colonizadores, eles impactaram, né, as sociedades colonizadas com a sua força da sua violência, né, e esses saberes europeus, né, então ela vai dizer, adentram os universos africanos, dos próprios indígenas, havia-se deu de mão dupla. Também os saberes europeus foram afetados por esses, ainda que na ordem dos poderes nem sempre tenham gozado ou gozem da mesma legitimidade e primazia, né? Isso é a Leda Maria Martins também, mostrando, né, concordando aqui, em parte, né, com o que fala a Lélia Gonzalez, quando ela vai dizer que no Brasil, na verdade, né, se fala o português. E se a psicanálise é uma experiência de linguagem, esse português precisa ser, então, pensado de uma maneira um pouco mais detida. Né? Um pouco mais detida. Né? Até o professor José D'Amico, da Federal do Rio Grande do Sul, outro dia, em uma palestra, ele falou uma coisa interessante. Né? Ele disse que se o Lacan ele recorreu à literatura para explicar outras maneiras pela qual a linguagem, o inconsciente pode se manifestar, né? No Brasil, nós temos que reportar aquilo que é próprio nosso, né? Não é que nós não tenhamos uma literatura, nós temos uma literatura, inclusive temos uma literatura afro-indígena, cada vez mais potente, né? Mas ao que ele vai chamar, né, de música preta brasileira, né? Porque é por meio dos cantos, é por meio dos toques, é por meio da dança, né, que muitas... Por exemplo, que nós demos aqui já o exemplo dos sinos, né, daqui de São João del Rei, que algo permanece, né, e se introduz, né. Então, quando a Lélia fala da questão do português, né, ela vai dizer mais ainda, né, que aquilo que a gente só consegue dizer como nacional, propriamente nacional, é aquilo que o negro e o indígena produziram, né? Na cultura, que é o samba, a feijoada, né? A descontração,
né, modos de jogar, né, modos de falar, modos de cantar e modos de, por meio disso tudo, produzir saberes que precisam ser reconhecidos também. Né? E é interessante que isso, né, nos mostra, né, que você tem um outro processo, né, de trabalhar com a memória, que é a sua inscrição por outros meios na história. Né? Então, se a gente vai falar aqui de um tensionamento nas pesquisas, né, e todos os temas, vocês já viram, né, quais são os temas que nós vamos trabalhar aqui, nós sempre vamos trabalhar tensionando. Né? Se de um lado nós vamos trabalhar a noção de sintoma, que é a Jéssica que vai trabalhar, né, nós vamos trabalhar o sintoma e como isso se insere dentro de uma política pública, quando se pensa o racismo. É preciso ser pensado, tensionar isso, né? Se vamos pensar a questão dos atos, né, que a Maria vai trabalhar, né? Como a gente pode pensar que o ato não somente como uma passagem ao ato, um acting out, mas que o ato que pode instituir um outro laço, né? Como ato instituinte, né? Se nós vamos trabalhar a importância da noção lacaniana de significante, por um lado, né, como a Giovana vai trazer para a gente, né, como trabalhar, então, isso a partir da leitura de que a cidade é um texto e qual é o lugar da população em situação de rua nesse texto da cidade. Né? Se nós vamos trabalhar, né, a questão do saber e da verdade, do que se transmite com o saber e a verdade, que é a Ana que vai trabalhar aqui com a gente, né, como é que isso se insere numa maternagem que acontece numa experiência que nós vimos, nós estamos acompanhando dentro de uma APAC. E a gente vê que é uma maternagem que não vai seguir a lógica individualista, liberal burguesa, que gera o recalque. Né? Se nós vamos trabalhar o conceito de recalque, que o Bruno vai trabalhar, né? Como nós podemos pensar isso quando nós pensamos nas festas populares, como esses retornos de construções de histórias, de registros, que não precisam ser os registros oficiais, e que transmitem uma história, né? Tanto nas festas populares, quanto na religiosidade, né, popular. Né? E se nós vamos trabalhar aqui o conceito de fetiche, né? Nós vamos trabalhar o conceito de fetiche, né, que é o Álvaro vai trazer esse conceito para a gente, como muitas vezes, e é um risco que muitas vezes a academia ela comete, de transformar justamente todas essas questões que nós estamos tratando aqui em um fetiche que não pensa a fala e historicização dessas congadas, das festas, da religiosidade, daquilo que se transmitiu e se transmite ainda, né, na história brasileira e nos processos de subjetivação no Brasil. Né? Então, né, concluindo, né, esse primeiro encontro nosso, né, e passar para as considerações, perguntas, comentários, né, de vocês, né, o tensionamento que nós estamos trazendo entre os conceitos da psicanálise e as pesquisas com as quais nós estamos encontrando, né, ele é um tensionamento menos de conflitos e mais de negociações. Né? Não que nós não reconheçamos os conflitos, inclusive os conflitos que tem dentro da psicanálise, quando ela tem que se haver com a questão do racismo, principalmente do racismo institucional em suas instituições. Né? Mas o que nós queremos tratar aqui, né, é menos de conflitos e mais dessas negociações. Né? Mais na tônica do retorno como elaboração do que da repetição como sofrimento. Né? O tensionamento aqui, então, ele vai um pouco no sentido, né, do que o filósofo Renato Nogueira falou em uma entrevista, que eu achei interessante, né, que é tensionando a corda de um violão que se pode fazer um som melodioso. Né?
Então, a tensão, ela não é só algo negativo, né? Então, é tensionando também, né, o couro do tambor que foi silenciado, que ele pode novamente ser ouvido, né? E a psicanálise, né, ela é uma possibilidade, né, não de dar vozes à voz silenciada, porque ninguém dá a voz nenhuma, mas de ser uma ferramenta de ampliação dessas vozes que já estão presentes e que as pessoas insistem em não reconhecer a sua presença. Muito obrigado, gente. Vamos passar agora para uma conversa, um comentário. Muito obrigado. Quem for querer falar, acho que levantar a mão, né? E a gente vai vendo aqui, né? Tem uma mãozinha levantada aqui. Alguém levantou a mão, gente? Perdi aqui. Bom, o texto dessa aula, né, eu estou ainda terminando de elaborá-lo, né, em breve eu vou compartilhá-lo com vocês também, tá? Olá, gente. Tem uma pergunta no chat. Quem foi que fez? Ana Clara Penteado, né? Então, Ana Clara, né, essa é uma boa pergunta, né? A gente pega uma frase, por exemplo, do Freud, né, que ele diz que uma análise, né, é para a gente poder sofrer dentro da nossa miséria comum, né, e não evitar todo e qualquer sofrimento, né? O que acontece, né? Todo trabalho de análise, a gente pode pensar, ele é uma articulação entre memória, né? Quando Freud fala, retorno as histéricas sofrem principalmente de reminiscência, né? Mas também uma possibilidade de elaboração em torno disso que retorna. Porque o que a gente vê na lógica do inconsciente? De um lado, você tenta expulsar tudo que não for considerado apto a estar presente na consciência, mas que ele encontra meios de se expressar por um outro caminho. Então, o sintoma, ao mesmo tempo, ele traz um sofrimento, mas ele traz um modo de expressão. A grande questão a gente pode sair dessa lógica de só da repetição pela via do sofrimento, né? Por quê? Porque a gente vê, né, e eu acho que isso que a gente pode aprender com a insistência, né, das epistemes negras e indígenas, né, de que você pode historicizar isso, você pode tornar isso história. Tornar na história significa o quê? É algo que você não vai apagar, mas é algo que não precisa estar vivo o tempo inteiro e que você pode dar um outro destino para isso, né? O grande problema que a gente vê hoje é que muitas vezes tenta se desconectar a memória do processo de historicização, né? E aí, quando você tenta fazer isso, você só fica o quê? Com a memória do sofrimento, né? E é justamente o quê? É que a memória do sofrimento, ela não se torne o quê? Essa memória viva, né? Mas que ela se torne, né, uma cicatriz. Porque quando se torna só memória, por exemplo, a gente esquece o quê? Que se por um lado, pegar, por exemplo, no caso do racismo, se por um lado houve a produção no lugar dos negros e dos indígenas como sendo explorados, né, e por isso vítimas, e que sofremos as consequências disso até hoje,
né? Por outro lado, isso não foi sem resistência, né? Há um outro processo que aconteceu ali como resistência a isso, né? Sabe? É como... E é uma maneira, inclusive, deselegante de reportar a luta de todos aqueles que vieram antes de nós, né? Por isso que a ideia é justamente essa, né? Como criar, né, estratégias, né, para que não se repita isso institucionalmente. Por exemplo, um dos trabalhos que nós estamos começando a desenvolver é qual? É tentar pensar estratégias dentro da universidade, né, em que haja para os sujeitos que entram por ações afirmativas nas universidades espaços onde eles possam se reconhecer, pertencer e não ficar excessivamente exposto ao racismo institucional dentro da própria universidade, né? Sem saber aonde procurar, a quem se reportar, né, dentro da universidade. Por quê? Porque pensa-se que a universidade, a política de afirmativa é só para entrada. Não. Ela tem que ser para permanência e pertencimento também, né? Permanência e pertencimento também. E só vai pertencer se ele tiver o quê? A possibilidade de entrada, por exemplo, em um coletivo, onde ele pode se reconhecer, pode fazer essa mediação com esse outro mundo que sempre foi um mundo que foi negado à população negra e indígena desse país, né? Mais alguma outra pergunta, gente? Comentário? Pode falar, Maria. Ei, gente, boa noite. Roberto, queria que você falasse da onde que é essa citação da Audre Lorde que você comentou, que nós resistimos e com estilo? Ih, rapaz, calma aí. Está lá no texto do Balá. E aí, queria agradecer também a fala, achei que foi muito importante, foi uma ótima abertura. Espero que todas as nossas aulas estejam à altura. Ah, então tá. Vocês não vão estar fã igual eu tô, né? Então, gente, mais algum comentário? Fazer um comentário aqui brevemente. Eu quero agradecer essa possibilidade de participar aqui do grupo. Achei muito interessante a proposta, né? Porque na clínica a gente se depara mesmo com o atravessamento do racismo e a clínica coloca para a gente talvez essa questão de pensar mesmo no tensionamento, assim, até que ponto a psicanálise, né, nos dá subsídios para lidar com o que se apresenta na clínica em relação a esse atravessamento do racismo, né? Então, por isso que eu me interessei muito por esse grupo, tenho me interessado cada vez mais por estudar, né, essa questão do racismo, e eu quero agradecer a vocês a possibilidade. Obrigado, Flávio, né? Nós que agradecemos a presença, né? Nós que agradecemos a presença. Ô, Maria, a citação da Audre Lorde é desse livro aqui. É um livro de entrevistas com escritoras negras norte-americanas chamado Vozes Negras, da Cláudia Tati, né? Então, ela entrevista a Maya Angelou, né? a Audre Lorde, né? A Toni Morrison, a Alice Walker, né? Então, é um livro de entrevistas com poetas negras, né?
E eu acho interessante até isso, porque ele mostra que o quanto que... Eu acho interessante porque o quanto que nós vamos encontrar, muitas vezes na poesia negra, essas epistemes que nós precisamos escutar, né? E é interessante que alguns autores da psicanálise vão dizer que o trabalho de análise é um esforço de poesia também, né? De dar um destino por meio da linguagem que não seja só a repetição desse sofrimento, né? Alguém mais? Então, acho que podemos encerrar por aqui hoje, né? Eu só peço desculpas à minha voz fanha, porque eu estou num processo alérgico terrível, né? Mas agradeço a presença de todos, né? E daqui a 15 dias, Jéssica, é com você, né?